A paz do Senhor, meus irmãos. Bem-vindos a mais um episódio do programa exclusivo das edições Bernard Johnson, Publicar é Preciso. E dessa vez, nós temos a honra de estarmos trazendo uma autora muito especial. Ela é avó de 4 netos, é mãe, é esposa e é uma das mais novas autoras das edições Bernard Johnson. Recebam com muita alegria a nossa autora, irmã Marta Doreto de Andrade. A paz do Senhor, queridos irmãos, queridos leitores. Prazer estar aqui, prazer estar com você, irmã Esther, neste programa. Irmã Marta, o prazer é todo nosso. Estamos muito honrados de termos a senhora aqui conosco. Obrigada. Estamos aqui por uma ocasião muito especial, né? É o lançamento de um livro incrível da irmã Marta, As Mulheres em Atos dos Apóstolos, né, irmã Marta? Isso. E para nós conhecermos um pouco mais da senhora, um pouco mais da sua obra, nós, os nossos leitores, nós queríamos saber como é que começou essa relação da senhora com a leitura. De onde surgiu esse interesse? Com a leitura, eu costumo dizer que começou quando eu aprendi a ler, mas na verdade começou antes, né? O meu contato com os livros e o reconhecimento do valor do livro, de que um livro é algo precioso, começou mesmo antes de eu aprender a ler, na primeira infância, né? Nós tínhamos em nossa casa, não tínhamos muitos livros, quase nada, mas tínhamos 3 livros muito preciosos na casa do meu avô, todos eles do meu avô. O primeiro era uma Bíblia católica, nós éramos católicos, e em algumas noites nós nos reuníamos todos na sala do meu avô, à luz de lamparina, e minha mãe lia essa Bíblia para toda a família, desde os avós até os sobrinhos mais novos, né, as criancinhas. Eu não tinha noção de que era Bíblia, de que era a palavra de Deus, mas pela reverência que eu percebia nos adultos, sabe? Aquela postura, aquele temor, eu sabia que ali estava algo valioso, algo precioso. O outro livro também era uma Bíblia grande, era grande, toda ilustrada com pinturas sacras de autores famosos, de pintores famosos, réplicas, né? E essa Bíblia era o deleite da criançada, quando a minha avó concordava em tirá-la do baú. Aí nós nos reuníamos em volta da mesa só para olhar as gravuras. A gente ainda não lia, né? E o terceiro livro, esse a gente já tinha mais acesso, era o livro de leitura do meu avô, que ele tinha estudado na escola quando menino. Então era um livro com muitas histórias, aquele português clássico, né, perfeito, e com aquele moral da história no final. Então eram histórias assim com princípios, com valores muito bons. Depois que eu aprendi a ler, eu reli esse livro muitas vezes, muitas vezes. Antes era só para as figuras, mas depois eu passei a ler. Então, quando eu fui para a escola aprender a ler, eu já tinha esse interesse, né? Eu já sabia que livro era algo valioso. E daí, quando eu aprendi a ler, eu descobri o mundo, né? Essa semana, até conversando com a irmã, eu lhe disse que aos 6 anos eu tive as 2 experiências assim que marcaram a minha vida, que repercutiram para sempre na minha vida, que me tiraram da escuridão. A primeira delas, mais importante, foi que eu conheci Jesus e o recebi como meu Salvador aos 6 anos. Isso foi no ano de 66, 1966. Então, Jesus me tirou das trevas para o reino da luz, né? Da sua gloriosa luz. E a outra experiência nesse mesmo ano foi aprender a ler. E aí foi muito bom também. Isso também trouxe luz para a minha vida, outra espécie de luz, né? Porque a leitura descortina mundos para nós, não é verdade? Com certeza. Então, aí, como eu ia dizendo, aí eu passei a ler, né? Beleza, lia tudo que aparecesse, mas não era tanto assim, não tinha tanto assim. Eu li os livros de escola dos meus irmãos, eu lia muito a harpa cristã. A gente estava estávamos novos convertidos, né? Aprendendo ainda os hinos, então eu cantava alguns que eu já estava aprendendo, os outros eu lia recitando como poema. E eu lia também folhas de jornal que vinham da cidade, nós morávamos na roça, e aquelas folhas vinham embrulhando as compras, as mercadorias. Então eu pegava um pedaço daquele jornal e lia, só que aí vinha incompleto, né? Tinha uma notícia incompleta, mas a minha imaginação fazia o restante, não tinha problema. Eu completava o assunto e acho que aí já estava despontando a escritora, né? Imaginativa.
Mas, Marta, a senhora falando sobre a sua experiência da leitura, eu lembro, eu também era uma criança que gostava muito de ler. Ah, que bom. E minha mãe comprava os livros pra mim e eu colocava eles debaixo do travesseiro, fazia uma pilha, não sei nem como eu conseguia dormir. Dormia E sobre aí, a cultura. exatamente. E aí, antes de dormir, eu pegava, escolhia um livro que estava embaixo do meu travesseiro e lia e me levava pra mundos, né? A leitura faz a nossa imaginação Isso. passear por vários universos. É uma Isso experiência incrível. A senhora já contou pra gente como a senhora começou no universo da leitura. Mas e a escrita? Porque, assim, nem todo leitor pode se tornar um escritor, né? Isso. São coisas diferentes. Conta um pouco pra Realmente. gente como é que aconteceu. Eu acho que o meu interesse pela escrita nasceu do meu interesse pela leitura. Eu penso que eu comecei a escrever para eu mesma ler. Adolescente ainda, pré-adolescente praticamente, eu já comecei a escrever peças bíblicas para representar na igreja. Nós éramos de uma congregação pequenininha, né? E daí eu escrevia peça natalina, peça do Dia das Mães, para representarmos na igreja. Depois, na adolescência, assim, né, ficando romântica, eu comecei a escrever contos, mas coisas assim. Só que eu guardei alguns desses escritos, né? E depois de casada, Cláudio Nor leu. E daí ele achou interessante. E aí, olha, você sabe escrever, você tem jeito para isso. E começou a me incentivar, por que você não escreve um livro? Daí a ideia, né, vai amadurecendo e eu comecei a pensar um livro. Primeiro o livro nasce, vai crescendo dentro da gente, né? E até que comecei a escrever e saiu o Thaís, a Bela do Éden, que foi um sucesso, graças a Deus. Esse foi o primeiro e daí vieram outros. Eu encontro muitas pessoas falando sobre esse livro. Marcou muitas jovens, muitas pessoas, né? Sim. Durante a trajetória. Verdade. Então, a irmã já escrevia antes de conhecer o pastor Cláudio Nor, que também é escritor. Sim, que também é escritor. Que coincidência maravilhosa, irmã Marta. E logo que casamos, assim, que foi quando ele leu isso, ele escrevia artigos e mandava para a revista Seara, para o Mensageiro da Paz. Ele estava iniciando na carreira de escritor. Que legal. No ministério, né, da escrita. Bom, Marta, eu tive a oportunidade, para quem está acompanhando a gente aí de casa, de ler e de participar do processo editorial do livro da irmã Marta. E eu falava com o irmão Bruno que quando eu li os capítulos eu me emocionava. E eu tenho uma curiosidade, irmã Marta. A senhora, nessa obra, focou nas mulheres em Atos dos Apóstolos. E eu devo confessar, pessoal aí de casa, que eu conheci mulheres que eu ainda não tinha me atentado anteriormente. Mas por que as mulheres em Atos dos Apóstolos? Por que não as mulheres da Bíblia inteira, por exemplo? Olha, Esther, pela proposta do livro, né? Existem livros já que alistam todas as mulheres da Bíblia. E existem bíblias de estudo para mulheres que não alistam todas, mas trazem assim, o perfil das principais mulheres da Bíblia. Só que é uma coisa assim bem sucinta, né? Aquilo básico, um resumo, com alguma aplicação espiritual. E neste livro, As Mulheres em Atos dos Apóstolos, nós oferecemos assim uma história ampliada, uma história romanceada dessas personagens da Bíblia, né? E, por exemplo, então nós vamos buscar o contexto histórico, geográfico, com seus usos e costumes, para criar o background, como se diz hoje, né? O pano de fundo da vida dessas mulheres. E aí aquilo que nós não encontramos, que não está na Bíblia, né? Que a Bíblia não relata, porque a Bíblia não fornece detalhes que não sejam relevantes para aquele fato, para aquela... Então, aquilo que a Bíblia não relata, e eu não encontro também nos comentários bíblicos, nos historiadores, aí a gente imagina. Deus concedeu a todos nós o dom da imaginação, né, o dom natural da imaginação. Eu gosto de usar os meus talentos. Então, aí a gente imagina e compõe aquela história toda. Eu vou te dar um exemplo. Na história de Lídia, a vendedora de púrpura. Aí eu fui ver o que era vender púrpura, o que era púrpura, né? A gente sabe que era um tingimento e tal, mas eu descobri que o vendedor de púrpura não comercializava só o tingimento. Também vendia a seda tingida. E daí eu fiquei pensando como seria o cotidiano de Lídia,
quem eram os clientes de Lídia, quem eram esses consumidores de um produto tão caro, né? Que todo mundo sabe que a púrpura é um produto de nobres, de ricos, né? E daí fui compondo assim, imaginando a cena, e acabei criando aquela cena de Lídia vendendo a sua mercadoria para uma matrona romana que estava fazendo o enxoval da filha que ia se casar. Você leu, né? Sim, eu aprendi tanto com esse capítulo. Então, aí agora pense bem, você fazer isso com todas as mulheres da Bíblia. Ficaria, primeiro que levaria muito tempo, né, criar uma história assim para cada uma, e ficaria uma obra muito volumosa, impraticável. E você sabe que eu fiz isso com outras mulheres, sem ser as do Atos dos Apóstolos. Naquele meu livro, As Mulheres que Ouviram a Voz de Deus, ali pegamos não todas as mulheres da Bíblia, mas mulheres a partir de Eva, que foi a primeira mulher a ouvir a voz de Deus, e fomos até Maria Madalena, que no registro bíblico foi a última a ouvir a voz do Cristo ressurreto. Então, ali entraram várias mulheres também que não são as mesmas dos Atos dos Apóstolos. Eu acho que só tem entre elas a Maria mesmo, mãe do Senhor, as outras são diferentes. Então, é isso. Irmã Marta, e como surgiu? Então, deixa eu só completar, claro. Posso? Só completar. Tá na câmera dela, Duda? Ah, tá. Então, só completando a ideia, o pensamento, eu disse que foi por causa da proposta do livro, né? Então, nesse que eu mencionei, as mulheres que ouviram a voz de Deus, a proposta era essa, ouvir a voz de Deus. Nesse aqui, Atos dos Apóstolos, a proposta, o enfoque é mostrar os atos do Espírito Santo em corações femininos. Então, eu não saí assim, catando mulheres aleatoriamente na Bíblia. Então, é por conta da proposta do livro que você pega essas ou aquelas. Entendi, irmã Marta. E esse tema tão específico, né? Mulheres em Atos dos Apóstolos. Como que a irmã teve essa ideia? Olha, essa foi uma ideia que levou uns 20 anos para vir à luz. Surgiu de uma peça bíblica que eu escrevi no ano de 97. Nós estudamos na escola dominical uma revista sobre Atos dos Apóstolos. E daí nós fizemos na nossa igreja uma gincana, no final do trimestre, a classe das senhoras concorrendo com a classe dos jovens. E uma das provas da gincana era escrever uma peça dentro do livro de Atos. Aí eu escrevi, inclusive eu escrevi a dos jovens também. Eu estava concorrendo com eles, mas eu escrevi, que os meus filhos faziam parte, né? Ah, entendi. Aí eu escrevi para eles a peça com o episódio de Ananias e Safira. E para a minha classe de senhoras eu fiz as mulheres de Atos, em Atos dos Apóstolos. Mas foi algo também bem pequeno. Peguei ali umas 8, 9 mulheres, aquelas mais conhecidas, né? Aquelas que todo mundo conhece. E apresentamos assim, só aquele perfil, aquela coisa muito rápida. Uhum. Mas aí eu pensei assim, olha, isso aqui pode ser desenvolvido e vir a ser um livro. Daí ficou guardado, né? Passaram-se os anos aí, 20 anos, chegou a hora de virar um livro, e aí eu comecei. Mas aí quando eu comecei a escrever, eu vim descobrir mulheres, eu vim conhecer mulheres que ainda não tinha atentado para elas, como você disse. E aí eu reuni ali no livro de Atos 15 mulheres. E daí foi escrever sobre elas, né? Comecei, então, primeiro que eu pego um personagem, eu vou ler na Bíblia, ver o que a Bíblia me diz sobre ela. Depois você pega todos os comentários que tem em casa, abre na mesma passagem, vai ver o que você tem, que você pode concluir ali sobre elas. E daí, à medida que eu fui estudando, as mulheres que eu pensava, eu vou escrever a história delas, começaram assim, como que a empalidecer, sabe? Foram se tornando personagens secundárias, coadjuvantes, enquanto a pessoa do Espírito Santo ia ganhando destaque aos meus olhos, ia assim reluzindo aos meus olhos. É como se as mulheres se tornassem, ali, a história delas se tornasse então somente o veículo para a mensagem, aquilo que iria conduzir a doutrina do Espírito Santo, né? O canal para a doutrina do Espírito Santo. E a vida delas era importante, sim, suas atitudes, aquilo que elas fizeram, né, suas ações,
mas só eram importantes por causa da obra do Espírito Santo na vida delas, por causa dos atos do Espírito Santo em seus corações. Aí eu fui percebendo que as mulheres foram empalidecendo, foram se tornando personagens secundárias, coadjuvantes, enquanto que a pessoa do Espírito Santo foi se destacando aos meus olhos, foi reluzindo aos meus olhos. É como se a história das mulheres, a vida delas, o que elas faziam, fosse apenas assim o canal para a mensagem, o veículo para a doutrina do Espírito Santo. E daí o que eu percebi, o que eu descobri, assim, que antes eu nunca tinha notado no livro de Atos, é que o mesmo Espírito Santo que atuara através dos apóstolos, né? O livro chama Atos dos Apóstolos e as figuras proeminentes ali são os apóstolos, mas o mesmo Espírito Santo que atuara através deles, atuara também na vida das mulheres, né? Por exemplo, o mesmo Espírito Santo que levou Pedro a operar a ressurreição de Dorcas, esse mesmo Espírito Santo atuou em Dorcas para que ela fosse cheia de boas obras. O mesmo Espírito Santo que levou Paulo a ir à Macedônia, né, a cidade de Filipos, ele também atuou em Lídia, lá na beira do rio Gangite, né? Quando Paulo foi ali para um lugar de oração, encontrou um grupo de mulheres. Eu acho engraçada essa parte, eu vou abrir um parênteses aqui, porque a visão de Paulo era um homem dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando ele chegou lá procurando o homem da Macedônia, se deparou com um grupo de mulheres, né? Verdade. E daí, conforme Paulo foi falando, foi ensinando, a Bíblia diz que o Espírito Santo abriu os ouvidos de Paulo para que ela estivesse atenta ao que Paulo, aliás, abriu os ouvidos de Lídia para que ela estivesse atenta ao que Paulo dizia. E ela foi a primeira convertida da Europa e ali abriu-se uma porta até os confins da terra, né, para o Evangelho. Então, é isso. As atitudes daquelas mulheres, a sua vida, os seus feitos eram importantes? Sim. Mas só tinham importância por causa da ação do Espírito Santo na vida delas, por causa dos atos do Espírito Santo em seus corações. E obras que o Espírito Santo deseja realizar não só em corações femininos, mas no coração de todo ser humano. Ô Marta, ouvindo a senhora nos expor essa explicação, nós temos uma pergunta. Esse livro, embora tenha o título As Mulheres em Atos dos Apóstolos, é somente para mulheres? Homens podem lê-lo também? Certamente, irmã Esther. Os homens terão grande proveito com a leitura desse livro. Inclusive a minha filha Karen, a Karen Bandeira, né? Vamos frisar aqui, a Karen Bandeira também é autora pelas edições Bernard Johnson, tá? Então a Karen foi uma das primeiras pessoas a ler o livro e ela disse, mãe, por que a senhora dirigiu o livro às mulheres? Esse livro é para os homens também, é para todo mundo. E é isso mesmo, de fato é para todo mundo, porque embora seja um livro dirigido às mulheres, embora as personagens sejam todas mulheres, apesar de que o apóstolo Paulo é uma presença bem forte no livro, viu? Sim. Em todo ele. Nos primeiros capítulos, Pedro comparece, depois o apóstolo Paulo. Então, mas aí retornando, embora as mulheres sejam as personagens e o livro seja dirigido a elas, todos nós, mulheres e homens, devemos conhecer aquilo que o Espírito Santo é para nós. Devemos, aquilo que o Espírito Santo deseja fazer na vida de cada um de nós, né? Primeira coisa, habitação do Espírito em nós. Todo mundo deve ter o Espírito Santo habitando em si. E quando é que o Espírito Santo passa a habitar numa pessoa? Quando ela crê em Jesus e o recebe como seu Salvador. Então ele vem, opera a regeneração, ele traz a presença de Deus Pai, de Deus Filho também para habitar nessa pessoa. E daí para frente, ter o Espírito Santo como seu consolador, como seu preceptor ou mestre, né? Como seu guia, o seu advogado, o seu adjutor, o ajudante ao lado, né? O divino paracleto, é isso, o santo e divino paracleto enviado por Jesus para estar ao nosso lado e que recebeu de tudo aquilo que é de Jesus
para dar a todos quantos lhe pedirem, a começar pela salvação efetuada por Cristo e todas as bênçãos decorrentes, todos os benefícios decorrentes da salvação são aplicados ao salvo pelo Espírito Santo. E isso não é apenas do interesse apenas das mulheres, isso interessa aos homens também. Então, sim, o livro é para homens. Perfeito. Então, ó, os nossos irmãos leitores ouviram o recado da irmã Marta. Esse livro serve para homens, serve para mulheres e também atende qualquer faixa etária, né, irmã Marta? Também, certamente. Adolescentes, jovens, mulheres já maduras. Olha, esse livro é ideal para qualquer pessoa. E se você ainda não garantiu o seu exemplar, aqui no link do vídeo, aqui na descrição do vídeo, tem o link da nossa livraria online e você pode garanti-lo, tá? Irmã Marta, prosseguindo aqui com os questionamentos sobre essa obra maravilhosa, para a senhora, enquanto autora, qual foi o capítulo mais desafiador de ser escrito? Eu acredito que foi Uma Mulher Chamada Dâmaris. Por quê? Essa é a única menção que tem sobre Dâmaris na Bíblia. Você não encontra em nenhum outro lugar. Onde é que está Dâmaris? Está no livro de Atos, no capítulo 17, quando Paulo fez aquela famosa pregação de Atenas, né? Ali diz na Bíblia que entre aqueles que creram estavam Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris. Só isso, não diz mais nada. E é claro que isso aí é o suficiente para a gente ver qual foi a ação do Espírito Santo em Dâmaris, na vida de Dâmaris. O que foi ali naquele momento? O Espírito Santo convenceu-a de seus pecados, convenceu-a de sua necessidade de salvação, convenceu-a da inutilidade daqueles ídolos que povoavam Atenas. Lembra que Paulo esteve lá e viu o altar ao Deus desconhecido? Pois é. E com a pregação de Paulo, o Espírito Santo foi trabalhando e convencendo-a disso. E convenceu-a de que ela precisava de um Salvador e que esse único Salvador era Jesus Cristo. E ali ela o recebeu como Salvador. Mas aí você não encontra nada sobre ela. E eu precisava desenvolver também uma história para ela, né? Como a das outras. E então eu tive de imaginar quem era essa Dâmaris. O que ela estava fazendo ali, no Areópago, num ajuntamento de filósofos, de magistrados, homens tidos como os mais sábios de Atenas? Seria ela uma sábia também entre eles? Ou seria uma simples funcionária do Areópago? Será que ela era casada? Será que ela era solteira? Aí a gente vai imaginando, né? E uma história para ela que tivesse como background aquela vida cultural fervilhante de Atenas. Então, foi difícil criar esse perfil? Foi difícil, foi um desafio criar esse perfil? Sim, mas ao mesmo tempo foi um deleite, né? Para a minha imaginação romanesca. A senhora tem uma característica que eu admiro muito, irmã Marta, que é essa imaginação. Como nós podemos usar a imaginação para nos auxiliar na leitura bíblica? Então, depende de que leitura você está falando, porque quando eu leio a Bíblia não é para mim a meditação, meu devocional, minha aproximação com Deus. A gente depende da iluminação do Espírito Santo. Ele é quem desvenda as maravilhas, a lei de Deus, né, aos nossos olhos, ao nosso coração. Mas a imaginação ajuda também, porque você está lendo uma passagem, naturalmente eu visualizo a cena, eu visualizo o local, a pessoa. Isso ajuda você a ler mais, a prosseguir mais, a mergulhar mais na leitura, né? Agora, para a nossa vida mesmo espiritual, não é a imaginação que conta, é a iluminação do Espírito Santo, né? É o nosso contato com Deus. E a senhora sempre teve essa relação tão próxima e tão íntima da Bíblia Sagrada? Eu gostaria muito de dizer que sim. Assim, relação com a Bíblia, sim, né? Sempre a Bíblia, como eu te disse, antes ainda de conhecer Jesus, né? Aquilo já era a busca da minha família, a busca por Jesus. Nós já líamos a Bíblia, né? A minha mãe lia pra gente. Mas eu, assim, como leitora da Bíblia, é feio falar, mas eu lia a Bíblia assim, meio que sem compromisso, eu não lia todo dia. Eu já tinha uns 35 anos de idade quando eu me dei conta, meu Deus, eu sou crente já há tantos anos, né? Há quase 30 anos na época, e eu nunca li a Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse.
Eu sou professora de escola dominical, dou aula para crianças, dou aula para senhoras. A Bíblia é o meu livro-texto e eu nunca li a Bíblia inteira. Foi o Espírito Santo, né, me dando aquele chacoalhão, assim, puxando a orelha. E aí eu resolvi começar a ler a Bíblia. Arrumei aquele calendário, aquele plano de leitura anual. Aí eu li a Bíblia toda num ano e, meu Deus do céu, como os olhos da gente se abrem, né? Como a gente vê coisas que não tinha visto. E aí você pensa essa riqueza toda. Aí no ano seguinte eu li de novo uma vez, e daí a percepção de que você está tão longe ainda, de que tem tanta coisa, que você é pobre, é cego, é nu, distante daquela riqueza que está ali. É um tesouro ao seu dispor e você não mergulha nele. Aí no terceiro ano, eu li a Bíblia 3 vezes, no mesmo ano. Eu lia coisa de 4 meses cada leitura. Eu tinha tempo na época, tá? Isso aí eu sei que é algo difícil, não é todo mundo que pode fazer isso. Na época eu pude, hoje eu já não posso. No ano seguinte eu li 2 vezes no ano, e daí para cá eu tenho lido a Bíblia todo ano. E todo ano a Bíblia é nova para mim. Todo ano eu conheço mais de Deus e conheço mais de mim mesma também, né? O espelho da palavra vai se ampliando assim, a gente vai vendo coisas na gente que precisa ser consertada, coisas que estão feias, conforme o Espírito Santo ilumina assim a palavra. Tem hora que a gente leva aquele susto, meu Deus, como eu sou feia. E a gente chega, fecha assim, a Bíblia envergonhada, mas aí aquele mesmo Espírito Santo que nos levou a enxergar aquilo, aí ele nos leva de volta à palavra, e aí ela já não é mais espelho apenas, ela é também água purificadora, e a gente mergulha nela e sai limpa, né? É como Jesus diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Então a palavra de Deus é essa água purificadora e é esse espelho. A gente perde muito se não se mira nela, se não se lava nela. Mas é isso. Aí, graças a Deus, daí para cá eu tenho lido anualmente a Bíblia. Nós vemos muitas mulheres, não só mulheres, muitas pessoas, né, querendo ter os atos do Espírito Santo nos corações, sem ter a prática da leitura bíblica, né, Irmã Marta? Que conselho a senhora deixaria para essa pessoa que deseja ter os atos do Espírito Santo no coração, só que ainda não tem o costume de ler a Bíblia, ainda está assim, fria espiritualmente, podemos dizer? Passe a ler a Bíblia, faça esse esforço, a leitura bíblica e a oração, né? A nossa busca de Deus e do Espírito de Deus é na Bíblia e na oração. Ler a Bíblia é fácil? Não. É uma disciplina. Você tem que todo dia, exige o seu autocontrole, o controle do seu tempo, de você dizer, tem coisa para fazer? Tem, mas a Bíblia é mais importante. Eu prefiro começar o meu dia pela Bíblia, mas cada um tem o seu jeito. Tem gente que termina o dia com a Bíblia, não importa. Cada um sabe qual é o momento do seu dia que está mais sossegado, né? Aquelas mães que têm que pôr filho para a escola, e então depois que elas voltam, que elas vão pegar na Bíblia. Mas leia todo dia, leia. Não é obrigada a ler num ano inteiro também, não. A gente faz como pode, mas leia todo dia. Mergulhe na palavra todo dia. Vou te falar uma coisa. Naqueles dias assim em que está mais fervorosa a vida da gente, no sentido de trabalho, que você vai ter visita, ou você tem um compromisso para ir, a casa está assim, aquele dia que você sabe que não teria tempo para a Bíblia, é o dia que eu faço questão de separar o meu momento devocional. Ainda que eu não leia normalmente cerca de 3 capítulos por dia, ainda que eu leia só um, mas eu faço questão desse momento com Deus, porque é isso que vai me fortalecer para o dia fervoroso que eu vou ter, entendeu? Se eu não leio, irmã, é tão fácil a gente escorregar para a carne, sabe? É tão fácil você apagar as virtudes do fruto do Espírito e entrar para as obras da carne. A gente precisa desse contato com Deus. A senhora já nos contou qual foi o capítulo e a personagem mais desafiadora. Mas e qual personagem a senhora mais gostou de escrever? Olha, é difícil escolher uma personagem, porque à medida que a gente vai lendo sobre a personagem, como eu te disse, primeiro eu leio o que a Bíblia diz sobre ela. Algumas estão em apenas uma passagem, mas outras estão em mais de uma. Então, primeiro eu leio a Bíblia, buscando a iluminação do Espírito Santo para ver o que tem naquela personagem para mim, né, para eu aplicar para a minha vida. Depois eu busco nos comentários, e lá em casa, graças a Deus, tem muitos, eu ponho tudo lá em cima da mesa e vou lendo
na mesma passagem o que diz daquelas pessoas. Isso aí a personagem vai crescendo, vai tomando vulto. E depois, enquanto eu vou lavar a louça, passar a roupa, eu estou pensando na personagem. E aí a imaginação vai funcionando. Então, a personagem vai se tornando assim minha velha conhecida, né? Vai se tornando íntima. E a gente acaba gostando tanto das personagens que quando eu termino de escrever o capítulo, eu sinto saudade dela. Mas assim, uma que eu gostei muito foi a Rod. Eu vejo a Rod como uma adolescente, né? A impressão que dá aquela menina da casa de Maria, mãe de João Marcos, que foi abrir o portão para o apóstolo Pedro, lembra? Então, eu vejo a Rod como aquela adolescente, assim, meio espevitada, meio estabanada, mas, ao mesmo tempo, uma menina de um coração aberto para ajudar, para fornecer conforto para as pessoas. Tudo indica que ela fosse a serva na casa, né? Na casa da irmã Maria. E a casa da irmã Maria, principalmente naqueles dias de perseguição, que foi quando Pedro esteve preso, se tornou, assim, a congregação. Era crente chegando e saindo, toda hora entrando e saindo. Eles se reuniam ali para cultuar a Deus, eles se reuniam ali para orar. Como a gente vê, eles estavam orando para que Deus tirasse Pedro da prisão. Pedro estava preso e a intenção de Herodes era matá-lo, né? Assim como tinha matado Tiago pouco tempo antes. Então eles estavam orando. E daí eu imagino o Rod, então, abrindo a porta para cada um que chegava, sabe? E aí, tratando de acomodar todo mundo confortavelmente, talvez servindo algum alimento, trazendo água. Então, era aquela pessoa muito ativa e, ao mesmo tempo, bem alegre, bem, assim, estabanadinha, é como eu a imagino. Mas, ao mesmo tempo, ela era parte daquela igreja. Ela também estava ali adorando a Deus, cultuando a Deus. Ela se interessava pelos motivos de oração daqueles irmãos e orava também. E daí eu me comovo quando eu leio. A história dela está no capítulo 12 de Atos. Eu me comovo quando ela foi abrir o portão, ela ouviu a voz de Pedro e de tão alegre ela não abriu. Aí você vê assim, é a ovelhinha reconhecendo a voz do seu pastor, sabe? Isso assim, é doce, né? A gente se identifica também com a gente em Jesus, com o nosso pastor, que nós amamos também, né? Da nossa igreja, é muito bom. E daí então a Rod, você vê nesse ato dela a fé. Ela tinha aquela fé profunda, uma fé produzida pelo Espírito Santo. Porque quando ela foi correndo para dentro, olha, o Pedro está no portão. Os outros, você deve estar delirando, deve ser o anjo de Pedro que está no portão. Cadê a fé? Eles não estavam orando por Pedro, mas ela não duvidou. Quando ela ouviu a voz, ela não abriu, ela não viu o rosto dele, mas ela não duvidou, né? Ela soube que era Pedro e ela afirmou, é Pedro sim. Então, essa fé produzida pelo Espírito Santo, aquela fé que fundamenta a esperança. Como diz Hebreus, eu vou ler aqui o versículo, Hebreus 11, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ela tinha essa fé, a fé que fundamenta a esperança, que traz base para a esperança e que ao mesmo tempo certifica, autentica aquilo que não se vê. Porque ela não tinha visto, mas ela creu. Então, ela teve o privilégio de receber à porta a resposta da oração que estava sendo feita. Uhum. E o privilégio de ser a anunciadora dessa boa nova, né? Que Pedro tinha sido liberto da prisão. Talvez muita gente passe pelo livro de Atos, assim, até mesmo sem querer, desapercebido, passe por essa história e pelas outras histórias que retratam as mulheres e não percebam a quantidade de riqueza que nós podemos extrair dessas histórias e dessas mulheres. Esse é um convite para você que está em casa. Se você já leu Atos dos Apóstolos e nunca reparou nesses detalhes, leia o livro da irmã Marta, tenho certeza que você vai se surpreender. Irmã Marta, dessas mulheres que nós temos retratadas nesse livro, para a senhora, qual foi aquela mulher que teve a experiência mais surpreendente com o Espírito Santo? Aquele encontro mais impactante? Olha, irmã Esther, sem dúvida, foi Maria, a mãe do Senhor.
a primeira experiência dela com o Espírito Santo foi grandiosa, né? Foi grandiosa. Maria teve pelo menos 3 experiências com o Espírito Santo, né? Que a gente vê na Bíblia. 2 delas profundas, grandiosas, porém comum a todos os salvos, que foram a habitação do Espírito Santo nela, regenerando, tornando a nova criatura, enfim. Isso aí é uma experiência que todo salvo teve, a experiência inicial, né? Nossa, com Deus, com o Espírito Santo, é isso. Repetindo aqui o que já falamos hoje, a experiência vivida por cada pessoa que crê em Jesus e o recebe como Salvador. Então, Maria teve essa experiência comum a todos nós, os salvos. E Maria teve também a experiência gloriosa do batismo no Espírito Santo, que está disponível a todo salvo. Se todo salvo ainda não tem, é porque ainda não buscou o suficiente, ou porque ainda não é o momento de Deus. Mas sim, é uma experiência possível a todo salvo. Maria recebeu. Maria estava lá no cenáculo, reunida com aqueles 120 irmãos, perseverando unanimemente em oração e súplica. Vamos ler o versículo? Vamos. Está em Atos 1 e 14. Deixa eu achar aqui. Mateus, Marcos, Lucas, Atos. Atos 1 e 14. Olha, vou ler a parte onde aparece Maria, que é outra coisa que às vezes a gente passa por cima, né? Todos perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, não eram só os apóstolos, e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos, com os filhos dela, irmãos de Jesus, né? Então aqui você vê Maria lá. E depois, em Atos 2, verso 4, aí conclui isso aqui, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas. Maria recebeu o batismo com o Espírito Santo também. Ela presenciou a descida do Espírito Santo, ela ouviu o som como de um vento veemente, ela viu as línguas de fogo descerem pousarem sobre cada um deles. Então, essa experiência ela teve também. Porém, nenhuma dessas 2, embora grandiosas, foi a sua experiência mais profunda com o Espírito Santo. Qual foi, então, essa experiência? Foi a concepção do Filho de Deus por obra e graça do Espírito Santo. Essa experiência de Maria foi única, singular, não será jamais vivida por outra pessoa, né? Ela teve eu acho que eu vou ler de novo isso aqui. Outra referência, posso ler? Com certeza. Pode, né? A Bíblia fala mais que nós, né? Muito mais. Fala melhor que nós. Está em Lucas 1, vamos abrir aqui. Lucas 1, 35, diz assim, olha. Cadê 35? E respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Veja bem, o Espírito Santo desceu sobre Maria, não da mesma forma que desceria lá no Pentecoste, né? Aqui não, aqui ele veio cobrindo-a com a sua sombra, cobrindo-a com a virtude do Altíssimo. Então, essa foi a experiência mais profunda de Maria. Aquele mesmo Espírito Santo, veja bem, como é lindo assim a gente meditar nas coisas de Deus, como isso, Jesus, nos alimenta, né? Aquele mesmo Espírito Santo que pairou sobre as águas, que pairou sobre a inexistência do universo, gerando vida. O mesmo Espírito Santo que implanta vida eterna em um convertido, sabe? Regenerando. Esse mesmo Espírito Santo, quando envolveu Maria, gerou no seu ventre o Santo Filho de Deus. Então, é isso. Para mim, é a experiência mais profunda, que não será vivida por nenhum de nós. Nunca mais. A gente fica até emocionado, isso, com o coração alegre, né? Ouvindo as obras do Espírito Santo. Isso. Que pessoa maravilhosa é o Espírito Santo, né? Amém. Marta, eu gostaria aqui de dar um leve spoiler para os nossos irmãos ouvintes. A irmã me permite? Faça isso, por favor. Irmãos que estão com curiosidade aí sobre saber mais sobre o que o livro trata, vamos ler alguns dos temas para os irmãos, tá? Maria, mãe de Jesus, o Espírito Consolador num coração transpassado.
Safira e o Concerto da Morte. Tentou e mentiu ao Espírito Santo. E um dos meus capítulos favoritos, irmãos. A discípula Dorcas. Uma diaconia movida pelo Espírito Santo. Também vamos falar sobre Maria, mãe de João Marcos. Intercessões auxiliadas pelo Espírito Santo. Sobre Eunice, sobre Lloyd, sobre Lídia. Irmãos, muitas mulheres vão ser tratadas. E olha, o interessante, irmã Marta, é que eu conseguia ver algumas irmãs da minha congregação retratadas aqui no livro. Que coisa boa! Nas características das irmãs. Dorcas, que eu falei que é um dos meus capítulos favoritos, eu lembrava daquelas irmãs que acolhem todos, sabe? Isso. E, a gente se deleita nessa leitura, irmãos. Irmã Marta, voltando ao assunto da autora, irmã Marta Doreto. Muitos irmãos que estão nos assistindo, às vezes, têm o desejo também de se tornarem escritores, de escreverem um livro. Para a senhora que começou aí no universo da leitura e aí foi passando para a escrita, que conselho a senhora daria para aquele que deseja se tornar também um escritor? Eu sempre dou esse conselho. Comece a escrever. Um livro se começa pela primeira frase, comece a escrever. Geralmente quem faz essa pergunta já tem aí a ideia de um livro dentro de si, né? Já está nascendo um livro aí dentro de si. E isto é o importante. Porque, primeiro, o livro tem de nascer dentro de você. Eu não gosto de escrever uma coisa que nasceu em outra pessoa, vamos dizer assim. Eu já fiz muito, você faz, pelo reino de Deus, né? Você recebe, escreva um artigo tal, eu já escrevi lições bíblicas para adolescente, para criança, então me chega um tema, um esboço de uma semente que nasceu no outro, e daí uma semente com que você até ali ainda não conversou, não falou com seu coração. Aí quando você começa a trabalhar, é claro, por ser palavra de Deus, a gente se envolve e acaba gostando e Deus abençoando, sai um bom trabalho, tá? Mas assim, da escrita de um modo geral, ela tende a nascer dentro da gente. E aí aquilo vai tomando corpo. Então, como eu estava dizendo, se você tem já a ideia de um livro, deixa essa ideia crescer, alimente essa ideia. Como? Vai pensando nela, vá organizando o pensamento, vá lendo muito a respeito daquilo que você quer falar, porque à medida que você vai lendo, você vai adquirindo estofo, né? Embasamento para o seu livro. Então, isso também faz parte. E aí, quando sentir, então, que a ideia ganhou corpo dentro do seu coração, dentro da sua mente, sente e comece. Você pode fazer um esboço mais ou menos, você não precisa ser inflexível. Às vezes, uma coisa que eu escrevo pensando que vai ser o primeiro capítulo ou o primeiro tópico de um artigo, ele vai parar lá no meio, vai parar lá no final. Por quê? À medida que você vai trabalhando as ideias, né, desenvolvendo cada uma delas, elas vão... parece que ganham vida própria e vão se acomodando umas às outras, tomando outro formato que você não imaginava quando você começou. Então, não pode ser aquela coisa tão dura, tão flexível, né? Tão inflexível. E é isso. Então, faça aquele delineamento com o começo, o desenvolvimento, uma conclusão e comece a escrever. Eu devo começar o livro, a primeira coisa eu tenho que escrever a introdução. Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Vou te falar. A maioria dos meus livros, a introdução foi a última coisa a ser escrita. Por quê? Eu costumo fazer da introdução a apresentação do livro. Então, eu não posso apresentar uma coisa que ainda não é concreta, sim, né? Uhum. Mas isso também não é regra, cada um tem o seu jeito. O meu esposo, por exemplo, já escreve a introdução, porque os livros dele são teológicos, né? Então ele já prepara aquele esboço já praticamente definido. Então ele já sabe o que ele vai como ele vai introduzir, como ele vai apresentar. Então isso aí é uma coisa que vai de cada livro, que vai de cada escritor. Quanto à forma escrita, eles sempre os jovens perguntam: como faço para escrever bem, né? Para redigir bem? Oh, meu Deus! Vou te falar, o modo de escrever tem muito a ver com o que você lê. Então, leia bons autores. Eu, graças a Deus, eu sempre li bons autores, né, da língua portuguesa, clássicos.
Quando eu falo clássicos da língua portuguesa, o pessoal vai lá para Camões, Sim. mas não, eu estou falando de autores brasileiros, né, como Machado de Assis, como José de Alencar. E eu gosto de autores assim, de autores que usem a norma culta, né, que escrevem corretamente, que se preocupam com a beleza, com a correção da língua. Então, você lendo sempre essas pessoas, você internaliza. Quando você vai escrever, isso sai naturalmente. Outra coisa, você escreveu um primeiro texto, um primeiro capítulo, submeta-o a alguém já experiente e que tenha disposição para ler e para avaliar para você e te fazer indicações, observações. Não dá um livro inteiro para a pessoa ler, não. O primeiro capítulo que você fez, você dá e atente para a instrução da pessoa, para aquilo que ela disse, olha, isso sim, isso não, isso você faz dessa forma. Comigo, irmã Esther, foi exatamente assim. Quando eu escrevi o Thaís, que eu comecei, o meu primeiro livro, aí o meu esposo, o pastor Claudionor de Andrade, já leu o primeiro capítulo. E olha, eu escrevi todo à mão, viu? Num caderninho. Nós estávamos numa fase em que íamos nos mudar, íamos sair do Brasil, então a gente não estava nem com máquina de escrever mais. Foi uma fase longa, deixa para lá, inclusive num dos meus livros eu conto essa história. Mas então eu escrevi à mão. Aí, cada capítulo que eu terminava, ele chegava e lia, e daí ele ia riscando e dizendo, isso fica melhor dessa forma, isso aqui assim, né? No capítulo seguinte, ele já tinha menos coisas para marcar, porque eu fazia valer aquela instrução que eu tinha recebido, eu aplicava, até que no final do livro quase não tinha mais o que corrigir. E até hoje nós lemos o que um lê o que o outro escreve, né? E hoje, graças a Deus, eu posso ajudar outros, eu posso ler o dele e não que ele precise da minha correção, mas quando a gente escreve, às vezes você está tão assim imbuído da ideia que escrevendo que você dá aquela cochilada, deixa passar alguma coisinha, então a gente lê, né, para apontar isso assim, assim para o outro. Então é isso. E a leitura é um ponto fundamental, como a senhora falou, né? A leitura de boas obras. Olha, a leitura da Bíblia, mas Perfeito. não desse monte de linguagem que tem por aí. Sim. Eu vou te falar duas Bíblias que ajudam, que, sabe, ajudam muito, porque é o bom português. É a Revista e Corrigida, né? A CR a gente fala, Almeida, ARC, Almeida, Revista e Corrigida. E a outra é a Almeida, Revista e Atualizada. Não é essa nova atualizada que tem por aí, não. Não é dessa que eu estou falando, tá? Estou falando da Almeida, Revista e Atualizada. A Almeida Fiel e Corrigida também. Mantém aquele português bom, né? E isso ajuda. Bom, o crente que lê essa Bíblia todo dia, ele vai ter um bom português, né? Exatamente. E não generalizando, mas hoje em dia muitos adolescentes, irmã Marta, que têm dificuldade de leitura, né? Comece aos pouquinhos, leia pelo menos um pouco. E eu acredito que o livro da irmã Marta, é um livro que é acessível para todos. Sim. Para a pessoa que não tem o costume de ler e para aquela pessoa que já consome vários livros. Então, atende a todos os públicos, viu, irmãos? Eu espero muito que ele desperte o gosto da leitura naquele que ainda não tem. Sim. Não só a leitura pelos livros, né, a leitura de livros, mas principalmente da Bíblia, porque a base daqui foi a Bíblia, né? É isso. Irmã Marta, esse é o primeiro livro que a senhora publicou pelas edições Bernard Johnson. Pelas Bernard Johnson, sim. Mas a irmã tem outros livros, né? Tem outros livros. Acho que esse é o 8º livro, né? Nós podemos esperar novas obras da senhora pelas edições Bernard Johnson? Podem orar por mim, para que elas Sempre. venham. Se Deus quiser, né? Deus concedendo a oportunidade, a gente vai trabalhando. Aliás, vem logo por aí, né? Então, tem sim. Primeira mão aí para os irmãos. Já tem sim. É para criança e é para igrejas trabalhar com criança, né? Podemos falar a respeito? Pode sim. Então, deixa eu ver que nome que ele está nele. É um livro feito para ser usado em escolas bíblicas de férias. É a história missionária de Gunnar Wingren e Daniel Berg. Acho que o título que ele vai levar ainda não está bem definido, mas é isso, a história missionária de Daniel Berg e de Gunnar Wingren, tá? E é um trabalho feito em 5 lições, é próprio para ser usado em escola bíblica de férias, que a escola bíblica geralmente é a semana, né? 5 dias.
Mas também pode ser usado nos cultinhos do domingo, pode ser usado no culto doméstico em casa, em qualquer evento com criança. E o que é importante eu falar desse livro, vai chegar o dia de falar dele, mas vamos falar já, né? Vamos. Ele é uma história missionária pentecostal. Por quê? Eu senti a carência dessa história. Como eu trabalho com crianças há muitos anos, né? Agora que eu parei, agora que eu estou só com adulto, porque a vovó Marta está cansada, os joelhos doem. Então, eu comprei, trabalhei com muitas histórias missionárias, mas nenhuma delas era pentecostal, sabe? Boas, com ensinamentos bons, tudo, mas não havia a doutrina pentecostal em nenhuma delas, porque são produzidas por igrejas não pentecostais, por editoras não pentecostais, né? E essa não, essa vai trazer a doutrina pentecostal. Em cada capítulo, conforme o evento que se passou ali naquele capítulo, com os 2 missionários, nós introduzimos uma das doutrinas. Então, tem o batismo com o Espírito Santo, tem os dons, cura divina, enfim, é isso. Então, os irmãos, não se preocupem, se Deus quiser, a irmã Marta publicará muitos livros pelas edições Bernard Johnson. Amém, em nome de Jesus. Ó, Marta, caminhando para o encerramento aqui da nossa conversa, a irmã gostaria de deixar um recado para as nossas leitoras, para os nossos leitores que estão nos assistindo? Sim, eu vou deixar esse recado lido, pode ser? Com certeza, aqui no finalzinho perfeito. do livro, tá bom? Vou ler aqui a última página. Diz assim: não importa quando você iniciou o seu viver no Espírito ou quantas estações já atravessou e continua a atravessar. Quanto mais andamos em Espírito, maiores e mais abundantes são os seus atos em nosso coração. Tantos que fica difícil distingui-los e enumerá-los. Para ajudar-nos, o apóstolo Paulo dá-nos um resumo da obra do Espírito Santo em nós. Está em 1 Coríntios 6:11, eu vou ler. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo. Então só nos resta dizer, andai em Espírito. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Essa é outra fala do apóstolo Paulo, né? Que está em Gálatas 5, 16 e 25. Andemos em Espírito. Vivamos os atos do Espírito Santo em nosso coração. Marta, foi um prazer receber a senhora aqui no nosso programa. É sempre um prazer conversar com a senhora. Aprendemos lições valiosíssimas e o que Deus a abençoe. E logo mais os irmãos vão ter outra entrevista com a irmã Marta, se Deus quiser, do próximo livro. Se Deus quiser. Em nome de Amém. Jesus. Prazer nosso. Muito obrigada, irmã Esther, pela oportunidade. E Deus abençoe os irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor. Gostaríamos de agradecer a todos que nos acompanharam nessa entrevista. E não se esqueçam, tá? O link para a compra do livro está aqui na descrição do vídeo. Que Deus os abençoe e até a próxima!